Convido então os irmãos a abrirem as Bíblias em Romanos 15. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 15, vamos ler os versículos de 1 até 7. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Olhar para este texto e tentar resumi-lo com uma frase é um exercício sempre difícil, mas é muito útil. E uma frase que pode resumir estes versículos seria esta: pensar nos outros para pensar como Cristo. Uma outra forma que Carlos Osvaldo, o nosso professor, usou para resumir os versículos de 1 a 6 foi: os crentes maduros devem ajudar os seus irmãos imaturos a crescer rumo ao exemplo de Cristo. Mas ainda mais curto seria pensar como Cristo. Pensar nos outros para pensar como Cristo. Pensar como Cristo é pensar nos outros, é pensar nos que estão à nossa volta. E é importante tirar notas. Eu estou a usar uma nova aplicação para me ajudar a tirar notas do sermão. Eu sei que alguns irmãos trouxeram folhinhas, mas nós temos algumas folhinhas aí com um esboço preparado. Se alguém quiser, a Graça está com essa folhinha. Se alguém quiser algumas destas folhinhas, mas é importante tirarmos notas, anotarmos as principais passagens, as principais ideias do texto bíblico, as principais ideias daquilo que estamos a separar um tempo importante da nossa vida neste dia. Não deixar que isto seja em vão, ter registado não apenas no papel, mas ao escrever no papel é uma forma de nos ajudar a gravar na mente, a que não seja apenas um momento de vermos pessoas, um momento de ouvirmos palavras que elas façam sentido, mas principalmente que elas fiquem gravadas, e escrever ajuda. Então eu encorajo os irmãos a tirarem notas. O primeiro ponto que eu gostaria de referir destes versículos, ao olhar especialmente para os primeiros versículos, é que uma evidência, nós estamos à procura de evidências, nós queremos encontrar evidências na nossa vida, evidências na realidade que nos rodeia. Uma evidência de ser forte, como nós lemos aqui nos primeiros versículos, falando para os fortes, aqueles que de nós temos dúvidas acerca da nossa força. Nós podemos perceber aqui o que é ser forte. Uma evidência de ser forte como Cristo é apoiar o que ainda é fraco. Esta ideia de ser forte é alguém que é capaz, alguém que tem poder, alguém que tem condições de suportar calamidades e sofrimentos com coragem e paciência. A ideia no Novo Testamento de alguém firme nas virtudes cristãs. Isso é ser forte. E o exemplo de alguém assim, claro, é Cristo. Ele foi o mais poderoso, ele é o todo-poderoso Deus. Mas ele encarnou e ele viveu num corpo igual ao nosso, sujeito às mesmas fraquezas, à mesma dificuldade para enfrentar a realidade que nos cerca, o clima, as adversidades do clima. Ele sofreu as necessidades que nós sofremos em termos de fome, de sede, de frio.
Ele sabe o que é ter um corpo igual ao nosso. O nosso Senhor é que o criou, mas ele decidiu viver durante algum tempo num corpo como o nosso. Olhando para Jesus e pensando na força de Jesus, nós podemos ver a forma como ele viveu a vida na terra. Mas houve outros homens que foram fortes. E durante esta semana, eu pensei num em particular, Caleb. Em Josué, no capítulo 14, versículo 10 e 11, lemos estas palavras de Caleb, um homem forte, que se considerava forte, já com uma idade avançada. Ele diz assim: o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, de onde vem esta força deste homem? Voltando a Números, no capítulo 14, versículo 21, diz: tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, diz o Senhor, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Uma referência àqueles espias que o Senhor enviou, aqueles 12, e 10 deles, apesar de terem visto todo o poder de Deus, toda a força que Ele tem, ainda assim não acreditaram nele. Apesar de tudo o que ouviram e de tudo o que viram, de tudo o que experimentaram, não creram nele. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deus queria dar uma terra ao povo, ao seu povo. Mas ele orientou Moisés a separar 12 homens, um de cada tribo, enviá-los à terra para trazerem um relatório. E 2 deles, um deles Caleb. 2 deles vieram com um relatório de confiança, de esperança, de fé, de conhecer o poder e a força do Senhor. E é esta frase que eu queria destacar: ele perseverou em seguir-me. Ele viu, ele ouviu, ele creu e perseverou em seguir-me. Mais à frente, no capítulo 32, lemos: os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Esses que perseveram em seguir ao Senhor, esses recebem a promessa, esses recebem o privilégio de entrar na terra da promessa. Mais à frente, Deuteronômio, na repetição da história, na repetição da lei, capítulo 1, verso 35, temos assim: nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. É daqui que vem a força. Os fortes são aqueles que perseveram em seguir ao Senhor. São aqueles que ouvem, são aqueles que veem, são aqueles que olham para o Senhor e perseveram em segui-lo. É daí que vem a força. Esses são os fortes. Caleb extraiu a sua força de ouvir o Senhor, de crer nele, de perseverar em segui-lo. Irmãos, é daí que vem a nossa força. Se não, vejam a história que Jesus conta acerca da força para resistir ao mal, em Lucas capítulo 6, versículos 46 até 49. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou
E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então aquele que ouve a palavra do Senhor é aquele que persevera em seguir ao Senhor. É aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica é sinônimo de alguém que tem força, alguém que resiste. Porque é um facto de que enchente, o rio, ele vai arrojar-se contra as casas de todos nós. Todos vão sofrer contrariedades, todos vão sofrer tempestades. A chuva vai cair, os rios vão se transbordar e vão arrojar-se contra todas as casas. A diferença é onde está alicerçada e de que forma foi construída aquela casa. Aqueles que perseveram em seguir ao Senhor, que olham para Ele, que o ouvem e que o seguem. Esses são comparados àqueles que constroem as suas casas, que edificam as suas casas com alicerces na rocha, em Cristo. Esses são os fortes. Esta é a definição bíblica de força, de poder. Os fortes são aqueles que ouvem o Senhor, que o conhecem e que o seguem, que perseveram em seguir, independentemente da idade, independentemente da condição física. Não tem nada a ver com estrutura muscular, não tem nada a ver com saúde, tem a ver com fé, tem a ver com confiança, tem a ver com ouvir, acreditar e obedecer, praticar. Então, ser forte é consequência de ir a Jesus, de ouvir as suas palavras e de as praticar. É obedecendo ao Senhor que nós somos ou que nós ficamos fortes. A força vem de ver a glória do Senhor revelada no Evangelho, na história da redenção. A força vem de crer nos prodígios, nas maravilhas que o Senhor tem feito na terra e na nossa vida, na nossa família. Há maravilhas que o Senhor tem operado. A força vem de obedecer à sua voz, de perseverar em seguir ao Senhor. Um outro exemplo nesta mesma carta, em Romanos 8, um outro exemplo de um homem forte, Abraão, Romanos 4, no verso 18, lemos que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. A força não está em Abraão, a força não está em Caleb, a força não está em nós. Em Deus, é Ele que cumpre o que promete. A força vem dele. Não depende de quem quer ou de quem corre, não depende do nosso esforço. A força vem dele, o poder vem dele. Um outro homem que entendeu isto, Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E ele explica essa força na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não vem da ginástica que nós fazemos, não vem da comida que nós comemos. A força vem do Senhor. Segundo a Timóteo, no capítulo 2, ele diz a Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É na história da redenção, é na história do Evangelho, é na história da salvação, é nas promessas que se cumpriram. Também o apóstolo João, um outro público, mas ele diz, no capítulo 2 da sua primeira carta, diz assim, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Portanto, ser forte é consequência de ter esperança, de confiar na graça e de ter a palavra em nós. Ser forte
é consequência de crer, de ter esperança, de ter fé como Abraão teve, de confiar na graça, como Paulo foi aconselhado a confiar. Ensinou Timóteo a esperar e confiar. É consequência de ter a palavra em nós, como aqueles jovens a quem João dirigiu a palavra. A carta diz: sois fortes porque a palavra permanece em vós. Ouvistes e crestes, guardastes a palavra e obedecestes à palavra. Essa é a evidência de ser forte. Sendo fortes, nós podemos ajudar os irmãos que ainda são fracos a deixarem de o ser. Porque essa é a questão, nós não podemos estar contentes com a nossa fraqueza. É a nossa fraqueza que nos ajuda a valorizar a força que vem de Deus. Mas também não podemos ficar contentes com a fraqueza do nosso irmão. Eu ouvi conversar com o irmão acerca deste texto. Ele usou esta expressão. Há pessoas que se usam da tirania, é a tirania do mais fraco. É aquele que, por causa das suas fraquezas, procura impor princípios, mandamentos, tradições que não são bíblicas, não são divinas, aos seus irmãos. Ele, porque tem um passado, uma educação, uma história de luta, de derrota, de vergonha, ele acaba por impor a sua fraqueza aos seus irmãos, mais maduros, mais fortes, mais experientes. Essa é a tirania do mais fraco. Ela está descrita em Gálatas capítulo 4, versículo 9. Agora que conheceis a Deus, ou sendo antes conhecidos por Deus, estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo, nessa carta, ele fala dessas coisas fracas. E ele dá exemplos. Guardais dias e meses e anos, por exemplo, dias especiais, são coisas dos fracos. Em Colossenses 2, ele trata este assunto de novo. Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não provas aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Já temos explorado este texto, estas ideias, o ensino de Paulo, o ensino apostólico, o ensino de vida acerca de onde procede o mal. De onde vem o mal que ocorre no mundo? E é do nosso coração. O mal está em nós, não está fora de nós, não está no que nós tocamos, não está no que nós manuseamos, não está no que nós vemos. O mal procede do nosso coração, esse é o ensino de Jesus. Então, nós não podemos deixar-nos dominar por aqueles que têm uma cultura fraca, uma cultura falsa, falaciosa. Nós não podemos deixar-nos dominar por aqueles que tiveram uma história de fracassos e de vergonha. Eles precisam crescer. É por isso que, sendo fortes, seguindo Cristo, perseverando em seguir Cristo, nós podemos ajudar os irmãos que ainda são fracos, para deixarem de o ser, para que cresçam, para que se fortaleçam, para que amadureçam. Esse é o objetivo. Uma exortação que o autor aos Hebreus dá, está no capítulo 5 da carta aos Hebreus, no final do capítulo 5, diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Há coisas na palavra difíceis de explicar e o autor está a dizer: eu gostaria que vocês ouvissem, só que ele diz: vocês têm se tornado tardios para ouvir. Não querem ouvir, não estão atentos, não tomam notas. Não gravam na vossa mente, não estão com interesse. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança.
mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então existe a tirania do mais fraco, mas também existe esta ideia de que há pessoas que já deviam ser mestres, já deviam estar a ensinar os outros por causa do tempo decorrido, por causa de tudo que já ouviram, de tudo que já leram. Já deviam ser mestres, já deviam estar a ensinar a outros, já deveriam estar a partilhar a outros, já deveriam estar a ajudar os mais fracos a deixarem de o ser. Mas ainda há outra ideia que pode descrever estes fracos. Está em 1 Coríntios, no capítulo 3. Esta expressão que Paulo usa, ainda sois carnais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmãos que andam segundo a carne, irmãos que andam segundo os impulsos do seu corpo, do seu coração, não segundo o Espírito, não segundo as verdades outrora ouvidas, pregadas, anunciadas pelos apóstolos. São irmãos que ouvem o mundo e procuram satisfazer os prazeres da carne. São irmãos, mas são carnais. São fracos por isso e precisam deixar de o ser. Nós somos chamados a suportar e a apoiar. É assim que começa o texto. Nós que somos fortes, nós que seguimos a Jesus, que cantamos que queremos ser como Ele. É verdade que nós temos os nossos momentos de fraqueza em que perdemos Jesus de vista, não nos lembramos dele, não lemos a sua palavra e andamos nas nossas fraquezas. Andamos sem a graça do Senhor, sem a paz do Senhor, sem a alegria do Senhor, sem esperança, sem Deus no mundo. Andamos seguindo os nossos caminhos, as nossas decisões, esquecemos e ignoramos os pensamentos de Deus, a sua vontade. Mas quando estamos a olhar para Cristo, quando estamos a perseverar em seguir Cristo, o nosso Senhor, nós somos chamados a suportar, a apoiar, a ajudar os outros. E o verbo aqui traz a ideia de pegar com as mãos. Daqui a pouco eu estou ansioso para poder falar da Lia, mas esta ideia de como ela precisa ser levada ao colo, é esta a ideia aqui de suportar e apoiar, colocar sobre si mesmo, colocar nas costas, mesmo que seja alguém adulto, às vezes precisa ser carregado, ser levado porque ele sozinho não chega lá. Teve um problema grave nas pernas e nós precisamos suportá-lo, carregá-lo às costas. Esta é a ideia, este é o verbo que está aqui neste versículo. Devemos suportar as debilidades dos fracos. Isto implica, e aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, sermos sensíveis com a cultura, com a história, com a educação do irmão. É preciso mostrar sensibilidade, entender. Precisamos nos baixar para perceber com humildade as dificuldades do irmão. Exige sensibilidade, humildade. Fazer sacrifícios a favor do irmão, negar-se a si mesmo. O hino que nós cantamos, imitando Jesus, nós lemos assim na segunda estrofe: na sua cruz ele padeceu. Na verdade, não era o que estava no original. No original dizia: na cruz por todos padeceu. Quero ser como Cristo. Mas nós não podemos morrer pelos outros, por todos. Só um morreu por todos. Mas ele carregou a sua cruz e ele ensinou-nos que cada um de nós deve carregar a cruz, deve fazer sacrifícios a favor dos irmãos. E ele explica aqui quais são esses sacrifícios. Qual foi o principal sacrifício? Versículo 3. As injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. É um salmo messiânico, citado aqui o Salmo 69, falando do zelo da casa do Senhor, o zelo do povo do Senhor. Consumiu o Messias, consumiu Jesus. Foi Davi
inspirado por Deus a falar do que Jesus iria viver mais tarde, suportar as injúrias, levar os desaforos, levar a culpa. A rebeldia era contra Deus, mas foi Jesus que suportou. E a rebeldia era nossa, mas foi Jesus que suportou. Foi Ele que levou. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que nós proclamamos. Houve alguém que morreu no nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. A nossa culpa Ele tomou. Então nós precisamos aprender a fazer sacrifícios. Sermos sensíveis e fazermos sacrifícios. E uma evidência de ser forte como Cristo é apoiar o que ainda é fraco. Então nós precisamos estar dispostos a nos sacrificar e precisamos desenvolver uma sensibilidade para as pessoas. Saber há quanto tempo elas caminham com o Senhor, há quanto tempo elas ouvem a palavra do Senhor. Algumas delas nós precisamos dizer, já é tempo de ser mestre. Ainda é carnal. Não permito que tu sejas um tirano com as tuas fraquezas, que venhas impor uma cultura de homens, mandamentos de homens. Na minha família, na minha vida, eu não permito. Essa é a instrução bíblica, mas precisamos ser sensíveis e estar dispostos a fazer sacrifícios. Mas há uma outra evidência. Uma evidência de ser humilde como Cristo é buscar agradar os outros. Isso fica claro aqui neste texto, a humildade de Cristo, o caráter de Cristo. Este esforço para agradar. Esta ideia de se acomodar a opiniões, desejos e interesses de outros que não são necessariamente pecaminosos. Porque existe um lado mau desta ideia, deste verbo de agradar aos outros. Até nós temos um livro aqui da editora Nutra, cujo título é O Desejo de Agradar os Outros. Não é o mesmo que estamos a falar. Este versículo de agradar os outros não é a mesma ideia de temer os outros. Agradar os outros, esse desejo de agradar os outros é uma armadilha na busca pela aprovação, que os outros gostem de mim, que os outros me aprovem, para eu me sentir importante, para eu me sentir valorizado, para ter uma autoestima elevada e alta. Esse é o problema desta expressão em que esse livro trata. Não só esse livro, mas também Provérbios 29, a sabedoria bíblica. No versículo 25, descreve esse problema. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. E o versículo 26 de Provérbios 29 diz: muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. É procurar ter o favor, ter a opinião favorável daqueles que estão a nos observar, que estão em posição de autoridade, ter a aprovação dos pais, dos irmãos mais velhos, dos professores, das pessoas famosas. E há pessoas que buscam a aprovação dos outros, são dependentes da aprovação dos outros, mas não é desse problema que estamos a falar aqui. Esse problema é também descrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. A nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos a buscar a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Este foi o exemplo dos apóstolos. Isto é uma tentação que nós temos, de bajular, de dar elogios aos outros, para que eles gostem de nós e também nos bajulem, também nos elogiem, também nos considerem. Queremos ter a aprovação deles, queremos agradar a essas pessoas, mas não é nesse sentido que Paulo ensina os crentes maduros, fortes, a se relacionarem com os outros. Devemos buscar a aprovação de Deus e agradar a Deus em primeiro lugar. Mas temos que nos perguntar, temo mais o homem ou a Deus? Esta semana eu li um artigo, tinha 30 perguntas úteis para um líder, para um pastor, um servo do Senhor fazer a si mesmo. Será que eu estou esgotado, estou cansado? Então, 30 perguntas úteis para fazer a si mesmo, internas e externas, acerca das pressões que sente internamente e daquelas
que sente externamente. Porque é tão fácil ser criticado quando se está numa posição de liderança. É impossível agradar a toda a gente. É impossível fazer tudo o que as pessoas esperam que um líder faça, que um pai faça, uma mãe faça, um professor faça. Isso causa tristeza, desânimo, isso causa frustração. Então nós ficamos desanimados, nós ficamos esgotados às vezes. Porque ouvimos as pessoas dizerem que estão decepcionadas connosco. E como é que nós reagimos? Então fazer esta pergunta: temo mais o homem ou a Deus? O medo do homem roubará a sua capacidade de dizer não, algo que todo líder, todo pastor precisa ser capaz de fazer. Deus ordenou algumas coisas para a sua igreja. Tema a Deus e faça as coisas que Ele ordenou. Essa é a ideia. É agradar a Deus, fazer a vontade dEle, perseverar em segui-lo e ajudar o nosso irmão a perceber o que agrada ao Senhor. Só que quando não se trata da vontade revelada de Deus, o que deve prevalecer é o que está em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isto é agradar os outros. É procurar o bem dele. É procurar edificá-lo, é procurar ajudá-lo a crescer. Numa outra versão diz assim: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Portanto, o padrão para o crente maduro é a auto-humilhação de Cristo por nós. Cristo veio para edificar pessoas, um povo. A obra do Senhor são pessoas. O propósito, o resultado, o benefício, isto é, a bênção, é a edificação, é que surja um povo, que seja edificado um povo, que haja uma construção visível, pessoas maduras, fortes. É por isso que nós lemos: cada um de nós agrada ao próximo no que é próprio, no que é bom, no que é para a edificação. A ideia de edificar é a ideia de construir, é promover o crescimento do outro na sabedoria cristã, na piedade, na felicidade, na santidade. Isto implica discipulado, treinamento, acompanhamento. Então, a pergunta é: estamos nós a discipular alguém, a acompanhar alguém? Pergunta a si mesmo, crente que se acha maduro e forte: quantas pessoas o irmão, a irmã está a discipular, está a treinar, está a acompanhar? Eu preciso me perguntar: achas que és forte? Achas que segues a Jesus? De que forma estás a servir os outros para edificá-los, para os construir, para os ajudares a amadurecer, a crescer em Cristo? Porque nós fomos chamados para edificar outras pessoas. Estamos a ser aqui exortados a buscar o que é do outro, para que, se ele ainda é fraco, para que deixe de ser. Se ele ainda é inexperiente, que deixe de ser, para que conheça Cristo, para que possa segui-lo e perseverar em segui-lo. Esta é uma pergunta que tem que nos incomodar. A quem é que eu estou a discipular? A quem é que eu estou a acompanhar regularmente, para que essa pessoa deixe de ser fraca espiritualmente, para que deixe de ser débil na fé? A sensibilidade e o sacrifício devem ter em vista o crescimento e o amadurecimento dos irmãos, não a mera manutenção de relacionamentos e amizades. É por isso que tantas vezes andamos com elogios uns aos outros, porque só queremos manter relacionamentos, não queremos perder amigos. E começamos a elogiar e nunca confrontamos e nunca apresentamos a verdade que contraria a tendência e a vontade do nosso coração, do coração do nosso irmão. É verdade, precisamos ser sensíveis e precisamos fazer sacrifícios. Coisas que nós valorizamos muito. Às vezes é o nosso descanso, às vezes é a nossa alimentação, é o exercício físico, é a nossa saúde, é o nosso conforto, mas essas coisas precisam ser sacrificadas para sairmos de casa, apanharmos um transporte, encontrarmos alguém num lugar público e poder discipular essa pessoa, acompanhar essa pessoa, ensiná-la a vontade de Deus para que ela seja mais forte, para que ela seja mais experiente, mais madura
É isso que estamos a ser convocados a fazer. Nos envolvermos com discipulado. Precisamos trazer pessoas, sim, à igreja, convidar para que elas venham à quarta-feira, ouvir um estudo bíblico ao sábado, estar na reunião da leitura partilhada, ouvir a sabedoria de Deus. Esta não é a melhor reunião para trazer convidados. Nós sabemos disso. Queremos outras reuniões ao sábado, ao domingo à tarde, ter uma reunião onde podemos trazer convidados. Esta não é uma reunião proibida a pessoas que não conheçam Jesus, mas sabemos que nós fazemos esta reunião para agradar a Deus, para servir os crentes, para edificar a igreja, preparar a igreja para que amanhã nós nos envolvamos em agradar os outros, em servi-los, acompanhá-los, ensiná-los, instruí-los, treiná-los. Durante a semana, qual é a pessoa que eu vou acompanhar? Qual é o jovem que está a chegar à fé que precisa do meu acompanhamento? Qual é o adulto que ainda é débil na fé, que tem fraquezas, que tem fragilidades? Eu quero ajudá-lo porque eu quero submeter-me ao ensino apostólico, ao ensino divino, à mensagem e à missão que Jesus deixou, fazer discípulos. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Este é o nosso modelo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Este é o nosso padrão. Olhar para Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não se agradou a si mesmo. É o que nós lemos em Romanos, capítulo 15. Ele não procurou o seu prazer, o seu conforto em primeiro lugar. Ele buscou o outro. Ele buscou agradar e servir o outro. No que é bom para edificação. Não apenas para manter relacionamentos, não apenas para manter amizades, para ter muitos amigos no Facebook ou no Instagram. Não apenas para dizer que se dá bem com toda a gente. Mas é para edificação. O propósito da sensibilidade e do sacrifício é edificar, ajudar a construir, ser mais maduro, ser mais forte, ser verdadeiramente forte espiritualmente. Como está escrito, versículo 13, esta expressão é importante. Sabem como esta expressão é importante? Como nós devemos valorizar esta expressão? Isto está no versículo 3. Romanos 15, 3, no final, aí no meio do versículo 3, como está escrito. Como esta expressão é importante. Porque para saber como Cristo pensa e sente, nós precisamos ler o que está escrito acerca dele. Para saber como Cristo pensa e sente, nós precisamos ler o que está escrito acerca dele. Irmão, irmã, quer pensar, quer sentir, quer ser como Jesus? Quer ser forte? Quer ser humilde? Então a pergunta é, está a ler a Bíblia? Está a ler a Bíblia regularmente? Com atenção para saber o que está escrito acerca de Jesus, acerca dele? Porque o versículo 4 diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, para nos ensinar o que é importante. E o que é importante é ser como Cristo. A Bíblia ensina-nos a ser como Cristo. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós lemos e estudamos a Bíblia porque temos esperança de ser cada vez mais como Jesus. Essa é a nossa esperança. Deixar de ser tão humanos e tão fracos como somos, para sermos mais divinos, para que a plenitude de Deus seja construída em nós, edificada em nós, para que Deus tome conta do nosso interior, para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Paulo diz que fazia sacrifício pelos irmãos, ele dizia que sofria como que dores de parto. Isso está em Gálatas. A falar com os irmãos da Galácia, a dizer, eu sofro como que dores de parto, eu sacrifico-me por vós, para que Cristo, o caráter de Cristo seja formado em vós. Isto envolve sacrifício. Em Romanos 5, lemos que
Nós, como cristãos, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E no capítulo 8, lemos que a esperança é na esperança que somos salvos. E o versículo 25 de Romanos 8 diz: se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E o que é que nós aguardamos? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estamos em Romanos 8, 28. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É isto que esperamos. Um dia teremos a imagem de Jesus. Foi para isto que fomos criados e destinados. Este é o propósito. A fim de que ele seja exaltado, o primogênito, seja destacado de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós temos esperança. Porque o nosso Deus é o Deus da esperança. Voltando a Romanos 15, versículo 13, nós lemos: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que haja esperança. Nós somos um povo de esperança. Nós temos um Deus de esperança. Nós temos esperança. Isto é sinônimo de fé, porque as Escrituras nos ensinam a paciência e produzem a consolação. Em Romanos 10, 17, lemos que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar. Isto está em 2 Coríntios, capítulo 1. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E por isso em 1 Tessalonicenses 4, lemos: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A importância de saber o que está escrito, porque é com o que está escrito que nós nos consolamos uns aos outros. Nós temos a palavra, nós temos as promessas, nós podemos consolar os nossos irmãos. Por isso a exortação de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, no final diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, despedindo-se dos irmãos, ele diz: aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. A bênção é a edificação, é a esperança, mas também é a unidade, o mesmo parecer, o mesmo sentir. Versículo 5. Que o Senhor vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus. Paciência e consolação das Escrituras. E também no versículo 5 lemos que há o Deus da paciência e da consolação. Então as Escrituras de Deus, temos o Deus das Escrituras. As Escrituras que têm consolação, que nos ensinam a paciência, e nós temos o Deus da paciência, temos o Deus da consolação. É por meio da palavra que nós podemos consolar os outros. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, com as suas promessas, com os salmos, com o ensino de Jesus, que penetra no nosso coração e que nos corrige, que nos ensina, que nos consola, que nos dá esperança, olhar para a frente e saber, Ele vai cumprir o propósito, Ele vai terminar a boa obra. O caráter de Cristo será formado em mim, será formado nos seus filhos, nos meus irmãos, na igreja dele. Essa é a esperança, esse é o propósito. Então é Deus, pela sua graça, quem pode conceder esta unidade. O mesmo parecer, o mesmo sentir, esta bênção de pensarmos da mesma forma, de desejarmos as mesmas coisas. E a única forma de conseguir isso é olharmos juntos para Jesus. E é como diz aí o texto bíblico, é segundo Cristo Jesus. Versículo 5, final, segundo Cristo Jesus. O mesmo sentir, esta unidade, só é possível quando estamos juntos a olhar para Cristo. A única forma de conseguirmos ser realmente fortes e humildes é estarmos revestidos do Senhor Jesus Cristo, como termina o capítulo 13 desta carta.
Revesti-vos, pois, do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante aos seus desejos fortes. O desejo forte da carne é o prazer, é o descanso, é a satisfação que a comida e a bebida dão. Então, a forma de estarmos juntos é nos sacrificarmos, é nós nos negarmos a nós mesmos e olharmos para Cristo. É lermos a palavra do Senhor, é ler o que está escrito, é perseverar em seguir o que está escrito, é adotar um plano de leitura da Bíblia, é falar com salmos, hinos e cânticos espirituais entre nós. São mandamentos apostólicos. É valorizar a palavra que está a ser lida, que está a ser pregada, que está a ser cantada. Esta força e esta humildade levam à unidade. É Cristo que nos leva à unidade. E por fim, uma evidência de estar em Cristo é a unidade em meio à diversidade. Estar em Cristo é evidenciado se somos cristãos, se realmente temos Jesus como Senhor, é Ele que nos corrige, é Ele que nos dirige, é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina. Então isso vai levar a uma unidade. Apesar de haver histórias diferentes, apesar de haver culturas diferentes, nós vamos ser unidos porque temos o mesmo Senhor, o mesmo Mestre, temos o mesmo professor, temos o mesmo pastor. Então há aqui um pedido, o pedido aos romanos, ou o pedido a Deus a favor dos romanos, é que eles vivam em unidade, em meio à diversidade, para a glória de Deus. Os crentes romanos, assim como os crentes hoje aqui, precisam buscar esta unidade, precisam esforçar-se por buscar esta unidade. Apesar de termos cultura, história, educação ou preferências diferentes, nós podemos e nós devemos seguir. Esta ideia de seguir, lembrem aquele verbo grego que traz muita força, de correr atrás, de correr com determinação. Nós devemos seguir a paz, seguir a unidade, procurar, perseguir a unidade. E a unidade são as coisas da paz e da edificação. Mais de Cristo no meu irmão, mais de Cristo na minha família, mais de Cristo na nossa igreja. Cristo é o modelo. Estar em Cristo é tê-lo como cabeça, plenamente exaltado. É para Ele que olhamos, é Ele que nos inspira, é Ele que nos consola, é Ele que nos anima, a força vem dEle. A unidade glorifica o nosso Deus. É isso que nós lemos aqui em Romanos 15. A unidade, buscar a unidade dá glória a Deus. É assim que quando nós acolhemos os irmãos, quando procuramos estar juntos, assim como Cristo fez conosco, isso dá glória a Deus, isso glorifica o Senhor. E a palavra glorificar ou dar glória significa louvar, elogiar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, ter em alta estima. Deus é estimado. Mais do que nós estimamos a nós mesmos, os nossos prazeres, as nossas agendas, os planos que temos para nós, é pôr Deus em primeiro lugar. É adornar, é vestir com esplendor, é tornar renomado, famoso, causar ser ilustre, conhecido. É isto que significa glorificar. E Jesus, em João 17, 22, ele diz: eu tenho transmitido aos discípulos a tua glória, a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. É buscando essa unidade, e a unidade só vamos ter em Cristo. Não é nas nossas culturas, não é nas nossas preferências, não é nos nossos gostos pessoais, aí não há unidade. A unidade tem que ser em Cristo, em buscar Cristo, saber o que está escrito acerca de Cristo e perseverar em segui-lo. Portanto, quando nós nos acolhemos uns aos outros, quando nós nos suportamos, quando nós nos apoiamos, a ideia aqui é de tomar como um companheiro, deixa-me andar perto de ti, anda comigo, é receber em casa, é conceder acesso ao coração. Esta é a ideia deste verbo acolher. Quando nós nos acolhemos uns aos outros, nós glorificamos a Deus. Então o versículo 7 diz assim: portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros para a glória de Deus.
Dai glória a Deus. Exaltem o nome do Senhor. Tornem-no famoso, tornem-no conhecido na vossa casa, procurando trazer Cristo para as conversas do dia a dia. As conversas acerca de comida, acerca de bebida, acerca de lazer, tragam Cristo. Tornem-no conhecido, tornem-no famoso. Ele já é belo, mas mostrem a beleza da sua santidade. Falem de Cristo, falemos de Cristo. Tornemo-lo conhecido. Vamos dar-lhe glória. A seguir vamos cantar, para mim, um dos mais belos hinos, uma das mais belas melodias para glorificar o nosso Deus triuno. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo que está escrito. Obrigado pelo que nos deixaste registado para nos ensinares. Nos ensinares mais acerca do Teu Filho, a forma como fomos acolhidos por Ti, como Ele nos acolheu, como Ele Te glorificou, buscando a unidade com os discípulos, a unidade com os seres humanos, como nós. Apesar de conhecer as nossas fraquezas, apesar de Tu conheceres os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela justificação que há em Cristo. Obrigado pela Tua aproximação a nós, por nos buscares, por quereres ter essa unidade e essa comunhão conosco. Sabemos que não merecemos. É por isso que estamos muito gratos e muito alegres e queremos Te honrar. E queremos, neste dia, Senhor, eu peço que Tu nos ajudes a querer realmente exaltar Cristo, torná-lo plenamente conhecido e exaltado nas nossas vidas, nas nossas casas, nesta igreja, para que seja assim neste país, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.